Como estamos dentro do horário previsto, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, nossa secretária Érica, assessor jurídico Daniel, equipe de transmissão, a plateia que nos assiste e todos que nos acompanham de casa. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento de Luiz Carlesso, tio do nosso colega vereador Duques de Marco. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. César Rous. Presente. Jean Pezenato. Presente. Douglas Anella. Presente. Vomir Socol. Presente. Leomara Tubim. Presente. Duques de Marco. Presente. Valdir Badalotti. Presente. Rafael Ostrowski. Presente. Alceu Keller. Presente. Peço à secretária que faça a leitura da ata anterior. Ata número 014/2023. Aos 13 dias do mês de agosto de 2023, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Vereadores para a sessão ordinária. Alceu Keller, Duques de Marco, César Rous, Jean Pezenato, Leomara Tubim, Vomir Socol, Douglas Anella, Valdir Badalotti e Rafael Ostrowski. Logo em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata anterior, após lida foi aprovada por todos. Requerimento de mesa número 010/2023, conforme previsto no regimento interno, foi apresentado ao plenário em regime de urgência. Posto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 048/2023. Ementa, abre crédito especial para o exercício de 2023 no valor de 30 mil e dá outras providências. Posto em votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 049/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente, por excepcional interesse público, um fiscal sanitário e meio ambiente, com carga horária semanal de 40 horas, visando atender as demandas existentes na Secretaria Municipal de Saúde e de outras providências. Em votação, aprovado por todos. Projeto de lei número 050/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital Beneficente São Leonardo e da outras providências. Posto em votação, foi aprovado por todos. Requerimento do Legislativo número 010/2023 solicita ao Executivo Municipal, através de seu órgão secretaria competente, que estude a possibilidade de instalação e fornecimento de internet Wi-Fi gratuita na Praça Augusto Clóvis. Posto em votação, aprovado por todos. Requerimento do Legislativo número 011/2023. O vereador Douglas Anella fez requerimento verbal, solicitando ao Executivo Municipal, através de seu órgão secretaria competente, que estude a possibilidade de melhorias em algumas estradas do interior que ainda estão com problemas estruturais. Posto em votação, aprovado por todos. O presidente abriu espaço para assuntos gerais. O vereador César fez uso da palavra, parabenizando o Executivo pelo feriado do Dia do Colono e Motorista, e também falando sobre as estradas, conversou com o secretário competente e que estão, em questão de tempo, irão arrumar. A vereadora Leomara colocou sobre o seu requerimento, sobre a rede de internet gratuita, pois é uma preocupação dos pais em ter comunicação com os filhos, pois o sinal da operadora não é estável. O vereador Rafael fez uso da palavra, estendendo que esse projeto deveria ser executado nas comunidades também. Encerra a presente pauta, que após lida e posta em votação, será assinado por todos. Vamos colocar em votação a ata anterior. Vereador César. Aprovo. Vereador Jean. Aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereador Volmir. Aprovo. Vereador Duques. Aprovo. Vereador Valdir. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Aprovado por todos.
Vamos colocar em votação o requerimento de mesa que está em regime de urgência. Vereador César? Aprovo. Vereador Jean? Aprovo. Vereador Douglas? Aprovo. Vereador Valmir? Aprovo. Vereador Duques? Aprovo. Vereador Valdir? Aprovo. Vereador Rafael? Aprovo. Vereador Alceu? Aprovo. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de número 051 de 2023. Projeto de Lei Municipal número 051/2023, de 16 de agosto de 2023. Ementa. Abre crédito especial para o exercício de 2023 no valor de R$ 99.096,49 e da outras providências. Carlos Lourenço Burilli, prefeito de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial para o exercício 2023 no valor de R$ 99.096,49 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias. Fundo Municipal da Saúde, ASPS, Atenção Básica em Saúde, R$ 52.000, material, bem como serviços para distribuição gratuita. Cultura. Propagação cultural, R$ 24.951,72. Subvenção econômicas. Propagação cultural, R$ 5.703,38. Contribuições. Propagação cultural, R$ 2.863,47. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Propagação cultural, R$ 13.577,92. Premiações culturais, artísticas e científicas. Artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes ao excesso de arrecadação no vínculo, transferência fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, bloco de manutenções das ações e serviços públicos da saúde, R$ 52.000. Transferências destinadas ao setor cultural, Lei Complementar número 195, de 2022, artigo 5º, audiovisual, R$ 33.518,57. Transferências destinadas ao setor cultural, Lei Complementar 195, de 2022, artigo 8º, demais setores da cultura, R$ 13.577,92. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto, artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação em local de costume. Artigo 4º, revoga-se as disposições ao contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de agosto. Carlos Lourenço Burilli, Prefeito Municipal. Por em votação. Vereador César? Aprovo. Vereador Jean? Aprovo. Vereador Douglas? Aprovo. Vereador Valmir? Aprovo. Vereador Duques? Aprovo. Vereador Valdir? Aprovo. Vereador Rafael? Aprovo. Vereador Alceu? Aprovo. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 052 de 2023. Projeto de Lei Municipal número 52, 2023, de 16 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, CIRAL, e da outras providências. Carlos Lourenço Burilli, Prefeito Municipal de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que são lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que, se a Câmara aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, CIRAL, pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrita no CNPJ, com sede na Rua Santos Dumont, número 370, no município de Erechim, visando a complementação financeira nos limites de contrapartida do consórcio, no termo de convênio FPE número 706 de 2022, firmado entre o CIRAL e a Secretaria Municipal de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme minuta de contrato de rateio constante do anexo único, que passa a integrar a lei de todos os fins. Artigo 2º. O contrato de rateio a ser firmado terá validade durante o exercício 2023, encerrando-se seu prazo de vigência em 31 de dezembro de 2023, sendo obrigação do município o desembolso no valor do equivalente a R$ 14.902,24. Parágrafo único.
o valor a ser pago pelo município será feito em parcela única, com depósito bancário diretamente na conta do consórcio. Artigo 3º. Os recursos que financiarão o presente projeto de lei serão extraídos da rúbrica orçamentária a seguir discriminada. Secretaria Municipal de Administração, manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Rateio pela participação em consórcio público. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação em local de costume. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto de 2023. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal. Vamos colocar em votação. Vereador César. Aprova. Vereador Jean. Aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereador Volmir. Aprovo. Vereador Alceu. Aprova. Vereador Rafael. Aprovo. Vereador Valdir. Aprova. Vereador Duques. Aprovo. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 053 de 2023. Projeto de Lei Municipal número 053/2023, de 16 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a custear o valor de 12.000 destinado à participação do município na realização de reforma das futuras instalações do Comando Regional de Polícia Ostensiva, CRPO Norte, e da outras providências. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear o valor de R$12.000 destinado à participação do município na realização das reformas do local que irá abrigar a sede regional do Comando Regional de Polícia Ostensiva, CRPO Norte, conforme a decisão unânime tomada em Assembleia Geral Ordinária realizada pela AMAL, Associação dos Municípios do Alto Uruguai, no dia 13 de agosto de 2023, com registro na ata AMAL número 06/2023. Artigo 2º. O contrato de rateio a ser firmado terá validade durante o exercício 2023, encerrando-se seu prazo de vigência em 31 de dezembro de 2023, sendo obrigação do município o desembolso no valor que consta no artigo supradesse dentro desse período. Artigo 3º. As despesas autorizadas no artigo 1º desta lei municipal correrão à conta da seguinte dotação orçamentária e classificações funcionais: Secretaria Municipal de Administração, manutenção das atividades da Secretaria de Administração, rateio pela participação do consórcio público. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação em local de costume. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto de 2023. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal. Vamos pôr em votação. Vereador Volmir. Aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereador Jean. Aprovo. Vereador César. Aprova. Vereador Duques. Aprovo. Vereador Valdir. Aprova. Vereador Rafael. Aprovo. Vereador Alceu. Aprovo. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 054 de 2023. Projeto de Lei Municipal número 054/2023, de 16 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para Três Arroios Off-Road, visando realizar os eventos denominados Terceira Meia Trilha Três Arroios Off-Road e da outras providências. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos ao grupo de trilheiros Três Arroios Off-Road, inscrito no CNPJ-MF, sob o número 15, 246, 538, 1000/58, sediado nesse município, visando a realização do evento denominado Terceira Meia Trilha Três Arroios Off-Road, a ser realizado no dia 5 de novembro de 2023. Artigo 2º. O valor hora autorizado será de R$4.000. Parágrafo 1º. A liberação dos recursos será feita em uma única parcela mediante depósito em conta corrente indicada no requerimento encaminhado pela entidade, cabendo a esta a comprovação da aplicação dos recursos no objeto proposto, e que tenha relação direta com o evento, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de realização da atividade. Parágrafo 2º. A não apresentação
da prestação de contas no prazo e conforme exigido na presente lei, exigirá a devolução dos recursos por parte da entidade e a eventual responsabilidade de seus diretores, sem prejuízo de outras providências legais cabíveis. Artigo 3º. As despesas da presente lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Gabinete do Prefeito, formulação de coordenação de política do governo, contribuições. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, em local de costume, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto de 2023, Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal. Vamos pôr em votação. Vereador Alceu. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo. Vereador Valdir. Com a palavra, vereador. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, nobres colegas, nosso assessor, a plateia que nos assiste e os da transmissão. Aqui seria mais um projeto que talvez o vereador poderia votar contra, mas não é isso que ele vai fazer. Mas sim um comentário a respeito desses motoqueiros e gaioleiros. Não sei se é o caso aqui de Teresaroy, que a gente não conhece muito, não acompanha, mas vejo que no lugar onde a gente mora, ali em Filha Seca, temos a presença dos trilheiros de Erechim e de outros lugares, fazendo muita baderna, estragos e descontentamento da população ali dos arredores. O distúrbio perto das famílias, né? Um pleno sábado de tarde, uma família tem o mérito de descansar 1 hora, 2 horas, ou vem uma família de fora, viaja e vai tirar um descanso e não consegue. E eu já fui lesado pela 2ª vez por esses condutores de motos e gaiolas e trilho, não sei o que é lá. 2 vezes já. Quebraram o cano do poço e a bomba foi para o fundo do poço artesiano. Ainda bem que no meio dessas turmas existem pessoas boas e a primeira vez eles arcaram com uma parte do estrago. E essa vez eu não vou perdoar, eu vou querer tudo o que deu de dano no poço artesiano. Então, assim, o que eu gostaria de me manifestar era o seguinte, que, como a gente está passando um certo valor para eles, que alguém mandasse alguma coisa que fosse assim, que eles respeitassem estradas gerais do município. Não tenho aqui o meu telefone, que eu não costumo carregar meu telefone quando que a gente vai para em sessões e reuniões, mas senão eu ia mostrar um vídeo gravado por um morador na linha 7 de setembro, onde que foi lutado para a administração fazer uma estrada, e por sinal muito bem feita fizeram essa estrada, e que hoje não consegue mais subir um veículo, pelo lugar ser um pouquinho de morro, e ali a prefeitura passou, a equipe de obras passou 2 vezes o rolo, ficou uma estrada perfeita, e hoje não se consegue mais subir de carro. Então, minha indignação é essa, talvez no meio desses montantes de trilheiros aí, são pessoas boas, né? Mas sempre tem o baderneiro. Então eu quero deixar bem claro aqui que não aconteça nos trilheiros de Teresaroy. Está liberado, abro trilha para eles, faço isso, mas não quero que aconteça mais isso. É uma prevenção, que se um dia alguém pudesse mandar ao setor público para eles cuidar das estradas gerais, principalmente, que corram lá no meio dos matos, nas trilhas deles, né? Mas nas estradas gerais que se respeitem. E durante a passagem, perto de uma propriedade também. Eu aprovo o projeto. Vereador Duques. Aprovo. Vereador Valmir. Aprovo. Vereador Douglas. Aprovo. Vereador Jean. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente Leomar, aos demais colegas vereadores, aos nossos assessores, quem aqui nos acompanha, o pessoal da transmissão e quem de casa nos assiste.
Eu concordo contigo, Badalotti. Inclusive, eu participo todos os anos desse encontro deles, trabalho, são nossos clientes, só que o nosso problema, no nosso município, o problema que tu tem lá, pudesse se dizer 100%, mas vamos dizer 99%, o problema não é do trilheiro aqui do município. Infelizmente, aqui os PA trabalham, fazem trilha, abrem trilha, trabalham o sábado inteiro e toda hora tem gente de fora, de Erechim. Então eu acho que isso seria da tua parte ali, ligar para a polícia. Eu acho que esses arruaceiros, dá para se dizer, porque o cara que estraga isso aí não vai atrás, por mim é sem vergonha. Outra coisa não é. E os piada aqui eu sei porque eu acompanho e eles estão sempre, aonde eles passam, principalmente no dia do encontro, na semana seguinte eles passam pedir se tem algum estrago, se teve algum custo. Sei também que já tiveram que pagar, porque quem vem de fora às vezes não respeita a trilha como eles fizeram. Então era isso, mas eu aprovo. Obrigado, vereador. Vereador César? Aprovo. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 055 de 2023. Projeto de Lei Municipal número 055 de 2023, 16 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$ 2.500.000, nos termos da Resolução CMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinadas ao asfaltamento das vias urbanas do município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput desse artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em crédito adicional, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000, e artigos 42 e 43, inciso 4º, da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias, as amortizações e o pagamento dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer frente aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a contracorrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as de destinações específicas, mantidas em suas agências. Os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere esse artigo, nos termos do parágrafo 1º, artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, em local de costume, revogando-se as disposições do contrário. Gabinete Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto, Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal. Vamos pôr em votação. Vereador Alceu. Aprovo. Vereador Rafael. Aprovo.
Vereador Valdir. Aprovo. Vereador Duques. Aprovo. Vereador César. Aprovo. Vereador Jean. Aprovo. Vereador Douglas. Eu quero fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Eu cumprimento nosso presidente, os demais colegas vereadores, nossos assessores, quem nos assiste. Deixar alguns comentários. Eu sou favorável ao projeto, quero deixar bem claro isso. É um projeto que prevê o asfaltamento de grande parte das ruas que ainda não estão asfaltadas. Só para explicar, né, que o município não tem todo esse recurso, então vai buscar um financiamento no valor de R$2.500.000. Eu aprovo o projeto. Quero dizer também que sabemos que nos anos passados, ano passado e no outro ano, a prefeitura investiu no setor agrícola, comprou caminhões, comprou máquinas. Porém, eu quero deixar a ressalva de que, no meu ponto de vista, o setor agrícola merece um pouco mais de atenção. Que pode ser feito um pouquinho mais no setor agrícola também, como prioridades. E que também as nossas crianças merecem ter um parque decente ali na praça, que hoje, se vocês forem olhar, oferece até risco para as crianças, porque tem peças metálicas lá que estão enferrujadas e as crianças correm risco, inclusive, de se machucar. Então, eu acho que, quando eu falo as nossas crianças, eu falo de todas as crianças que residem no município e as crianças que vêm de fora também, né, como turista ou, enfim, nos visitar. E outro detalhe também embelezaria a praça. Eu também fiz um questionamento sobre esse asfaltamento, porque me preocupa um pouco a questão da obra do saneamento básico, né? Que hoje existe uma lei federal, que é o Marco do Saneamento, que dá prazo até 2033 para os municípios terem os saneamentos funcionando. O governo federal, na época, disponibilizou o recurso para o município de Três Arroios realizar essa obra. Eram 4 milhões, eu não me lembro, o restante era 4 milhões e pouco. O município começou a obra, esse recurso era suficiente para terminar, eu não sei o motivo, a obra parou. Eu até vou buscar essas informações para entender o porquê que essa obra parou. E também para colocar para a população o prejuízo dessa obra ter paralisado. Porque hoje nem com 10 ou talvez 15 milhões de reais não se termina mais essa obra do saneamento básico, né? E o detalhe, o Tribunal de Contas cobra, o Ministério Público cobra, o prefeito tem que se defender. Então eu imagino que futuramente vai ser cobrado e essa obra vai ter que sair do papel e vai ter que terminar. E aí eu até deixei essa preocupação que daqui um pouco vão fazer asfalto e daqui um pouco vão ter que cortar o asfalto para fazer essa questão do saneamento. A resposta que nós tivemos, então, é que, em resumo, não existe perspectiva a curto prazo para a realização dessa obra, até porque a Prefeitura não tem condições de arcar com todos esses recursos. A FUNASA está praticamente extinta, não sei, mas está com... né? Eles não estão conseguindo acesso. Refizeram o projeto agora que está em análise. Então, quer dizer, não é pelo motivo da obra do saneamento que não vão fazer o asfalto. Então, por isso, eu aprovo esse projeto. Tomara que esse asfalto saia com uma boa qualidade e para que todos possam usufruir. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Valmir. Aprovo. Aprovado por todos. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 053 de 2023. Projeto de lei 56, isso. Projeto de Lei Municipal 056, 2023, de 16 de agosto de 2023. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1748 de 2010, de 22 de março de 2010, que estabelece atividades insalubres e perigosas do quadro de cargos constantes da Lei Municipal número 1413 de 2027, e alterações posteriores, e da outras providências. Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal de Três Arroios, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
O artigo 1º da Lei Municipal número 1758 de 2010, de 22 de março de 2010, que estabelece atividades insalubres e perigosas do quadro de cargos constantes na Lei Municipal número 1413 de 2007, e alterações posteriores, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. São consideradas atividades insalubres para efeito de percepção do adicional previsto no artigo 87 e seguintes da Lei Municipal número 92/99, de 4 de maio de 1990, conforme classificação instalada no laudo técnico. Primeiro, Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete do Prefeito. Cargo servente, classificação da atividade insalubre, índice, grau, 30%. Segundo, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Cargo médico veterinário, classificação da atividade insalubre, índice, grau médio, 20%. Técnico agrícola, insalubre, grau médio, 20%. Operário, insalubre, grau, 30%. Operador de máquinas, insalubre, grau médio, 20%. Operador motorista, insalubre, grau médio, 20%. Motorista, insalubre, grau médio, 20%. Servente, insalubre, grau, 30%. Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Urbanismo e Serviços Públicos. Cargo e função, operador de máquinas, insalubre, grau médio, 20%. Operador motorista, insalubre, grau médio, 20%. Operário, insalubre, grau, 30%. Jardineiro, insalubre, grau médio, 20%. Pedreiro, construtor, insalubre, grau médio, 20%. Mecânico, insalubre, grau médio, 20%. Borracheiro, insalubre, grau médio, 20%. Gari, insalubre, grau, 30%. Motorista, insalubre, grau médio, 20%. Secretaria Municipal de Educação. Merendeira, insalubre, grau médio, 20%. Servente, insalubre, grau, 30%. Secretaria Municipal de Saúde. Médico, insalubre, grau, 20%. Odontólogo, insalubre, grau médio, 20%. Enfermeiro, insalubre, grau médio, 20%. Técnico de enfermagem, insalubre, grau médio, 20%. Auxiliar de enfermagem, insalubre, grau médio, 20%. Fiscal sanitário de meio ambiente, insalubre, grau médio, 20%. Servente, insalubre, grau, 30%. Auxiliar de saúde bucal, insalubre, grau médio, 20%. Motorista, insalubre, grau, 30%. Secretaria Municipal de Assistência Social. Servente, insalubre, grau, 30%. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. Servente, insalubre, 30%. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária específica. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto de 2023, Carlos Florencio Burilli, Prefeito Municipal. Vamos colocar em votação o projeto. Vereador César. Com a palavra, vereador. Quero cumprimentar a presidente e demais colegas vereadores, o pessoal da transmissão, quem nos assiste, nossos assessores. Projeto bem polêmico esse aqui, da insalubridade, vocês sabem. Primeiro nós votamos 10% a favor deles, pedimos revisão, laudo técnico. O laudo técnico diz que eles não têm direito a esses 10%. Discordo disso. São motoristas, estava dizendo aqui, motorista 30%. Por que eles não merecem também os 30%? Lógico, é laudo técnico. Então, assim, eu trabalhei 21 anos numa empresa insalubre. Eu tinha uma função, ele tinha uma função, eu tinha uma porcentagem, outro tinha outra porcentagem. Agora, se eles são motoristas, os outros também são motoristas, eu acho que eles também merecem essa porcentagem. Agora, a quantidade da porcentagem foi votado 10% para esses motoristas do transporte escolar. Os que trabalham com caminhão, 20%, os da saúde, 30%.
Agora foi feita uma revisão, agora eles perderam os 10% que nós aprovamos. Então, assim, ó, em poucas palavras, quero dizer assim, eu voto contra o projeto, não aprovo, tá? Vereador Jean. Cumprimento novamente o presidente, os nossos assessores, os colegas vereadores, os motoristas que aqui nos assistem, o pessoal de casa e o pessoal da transmissão. Em primeiro lugar, independente do que viesse, que vocês não têm direito, o meu voto seria contra, porque eu acho que eu não vejo muita diferença. Pode tombar uma Kombi como pode tombar um caminhão. Pode acontecer qualquer tipo de acidente como igual. Talvez os operadores de caminhão, que for de máquina, correm um pouco mais de risco. Mas hoje o risco está em todo lugar. Vocês mesmos colocaram que tem criança que passa mal, tem criança que vem doente, vocês têm contato. Quem fez o laudo técnico achou que isso não tem valor. Eu sou contra, eu acho que tem valor sim, porque é a vida de vocês que está em risco. Outra coisa aqui no projeto que a gente recebeu, até, primeiro antes de só criticar, eu quero agradecer o executivo, porque vocês lembram que na última sessão eu critiquei que recebemos um projeto, não recebemos dentro das 48 horas e era muito extenso e eu não consegui ler. Dessa vez, na segunda-feira, a gente teve uma reunião aqui, teve o Safro, tiveram o prefeito, o vice, colocaram para nós qual é a situação. Não mudou o meu jeito de pensar, eu continuo achando que não está certo, que vocês merecem insalubridade. Nesse projeto que a gente tem aqui, eu vejo um lugar motorista que é na Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Urbanismo e Serviços Públicos. Aqui está motorista, está escrito insalubre, 20%. E na Secretaria Municipal de Educação, que seria o setor de vocês, que vocês são motoristas da educação, não tem motorista, só tem merendeira e servente. Então eu voto contra. Eu acho que está faltando alguma coisa. E mesmo assim, no meu ponto de vista, vocês merecem sim insalubridade. Só que como não sou eu que decido esse laudo técnico, talvez a empresa, não sei, não vou cogitar quem é profissional nisso, mas do meu ponto de vista, vocês merecem. Não, então. Vereador Douglas. Quero fazer uso da palavra. Eu cumprimento novamente a todos. Quero me basear em fatos aqui. O laudo técnico de insalubridade. A gente sabe que a insalubridade é quando o funcionário, o trabalhador está exposto a um agente que pode causar problema de saúde. O fato é que em agosto de 2022 foi feito um laudo técnico de insalubridade e nesse laudo constava que os motoristas da saúde, da educação, teriam direito a 10%. O executivo mandou o projeto de lei para cá, nós aprovamos a lei de acordo com o laudo técnico de insalubridade, porque é o que vale. Quem entende da coisa é o pessoal da Medicina e Segurança do Trabalho. O fato é que nem um ano depois, nós recebemos um laudo que diz uma coisa diferente. Espera aí, como é que em menos de um ano se muda um laudo, a empresa muda o laudo? Não estou questionando, mas enfim, eu acho que alguma coisa não está certa aqui. Enfim, eu voto pela não aprovação desse projeto, ou seja, mantém a lei que nós aprovamos há algum tempo atrás, que prevê os 10% para os motoristas da educação. A questão de o executivo pagar ou não, é muito provável que o executivo, baseado nesse laudo, vai seguir as recomendações do laudo para não ter problema com o Tribunal de Contas. Mas aí é um tema que não compete à Câmara de Vereadores, então eu voto contra esse projeto. Obrigado. Vereador Volmir. Não aprovo. Vereador Duques. Senhora Presidente, senhores vereadores, nosso assessor, nosso assessor jurídico, motorista, pessoas de casa que nos assistem, pessoal de transmissão. Eu acho que eu pediria para o prefeito, pedir para ele fazer um novo laudo aqui. Porque aqui, como disse bem o Jean, disse também lá o nosso vereador Olson, motorista ganha 20%. O que são esses aí?
Sou motorista também. Dia de chuva, sou a favor, votei a favor dos 20%, votei a favor dos 30%, só que dia de chuva, os operadores, motoristas, a maioria estão sentados ali, porque, claro, não tem como eles sair e trabalhar embaixo de chuva. Eu concordo com isso. Enquanto que os motoristas, quando chovem, eles estão expostos lá na rua para levar os alunos das nossas famílias lá. Então, eu acho que o prefeito, eu pediria para o prefeito que ele tentasse fazer um novo laudo disso aqui, porque com certeza que esse laudo aqui, ele não vai pagar. Eu quase que seguro para vocês que ele não vai pagar, ele vai se basear no laudo. Então, eu pediria ao prefeito que ele visse, porque como aqui tem motorista em outras áreas, que só são motoristas e recebem insalubridade, por que os motoristas do transporte escolar não recebem? Eu também rejeito esse projeto. Vereador Valdir? Não aprovo. Vereador Rafael? Não aprovo. Vereador Alceu? Aprovo. Um contrato. Temos os assuntos gerais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Jean, com a palavra. Cumprimento a todos novamente. E eu quero colocar um assunto que já está bem polêmico nas redes sociais, como diz os antigos, na bodega, que eu acho que, do meu ponto de vista, é um problema grave e tem que ser, de certa forma, resolvido. Então eu quero colocar para os vereadores que eu estou falando do problema dos eucaliptos na rua Pedro Arnildo Bach. O Neivo pode, que está na plateia, se vocês quiserem pedir para ele, ele vai dizer que com ele morou lá, ele vai saber o que eu estou falando. Essas pessoas estão preocupadas e realmente se eu morasse lá eu teria a mesma preocupação. Árvores grandes, as casas na beirada ali, daqui a pouco pode acontecer uma tragédia. Vamos rezar a Deus que nunca aconteça. Eu andei entrando em contato com a administração e com o nosso assessor e esse assunto já está em pauta dentro da prefeitura. Já foi falado com a Defesa Civil e não existe uma lei. Talvez futuramente nós vamos ter que fazer uma lei que proíba esse tipo de árvore no perímetro urbano e que quem tenha, talvez tenha que tirar. Então eu peço para a administração ter um carinho especial com algumas famílias que moram ali, porque eles estão preocupados. Eles me chamaram lá já 2, 3 vezes e eu acabo às vezes me esquivando porque eu tenho vergonha de ir lá e não saber o que dizer. Porque realmente eu teria medo de morar lá. Eu sou franco em dizer. E eu peço que os colegas que sabem, que já falaram com eles, também procurem a administração. Sei que não depende só da administração, mas eu acho que isso tem que ser resolvido, porque trata-se de vidas. Então é a segurança que prevalece. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Rafael? Cumprimento, senhora presidente, senhores vereadores, nossos assessores, que de casa assista, a plateia aqui, equipe de transmissão. Só complementando, vereador Jean, eu morei naquela rua e sou ciente do problema que a gente tem lá. Na época também, logo que a gente foi morar lá, eu também fui atrás. Realmente não existe legislação que possa nos amparar quanto a isso, né? que possa resolver isso. Também fomos na Defesa Civil, bombeiros e tal, e sem sucesso. Então, eu acho que, me juntando à tua fala, fica aqui um pedido de bom senso aos proprietários, né? Que eu acho que possam estar entendendo as famílias. É uma rua que convive crianças, que tem pessoas que passam, por mais que é uma rua que está sem saída, mas tem um movimento e, como você citou, tem casas muito próximas às árvores, né? Então, acho que fica um pedido de bom senso dos proprietários que possam fazer pelo menos um devaste mais próximo aí das plantas para que possa resolver esse problema. Gostaria de comentar um pouco também, justificando algumas diárias que a gente solicitou. Na semana passada eu estive em Brasília, visitando diretores do MAP, do MDA, também INCRA, diversas agências. A gente ficou com três dias de agendas bem cheias em Brasília.
tratando de leis para a agricultura familiar, políticas públicas que envolvem e englobam toda a região e, consequentemente, também, principalmente, o nosso município, né? Também gostaria de anunciar aqui e oficializar uma emenda de R$100 mil para o custeio de saúde que a gente também conseguiu nessa viagem. Então, contribuindo aí com a saúde do nosso município, né? Mais um assunto que, aproveitando o espaço, na questão do importante projeto que passou hoje pela Câmara de Vereadores aqui, pela aprovação, do asfalto, né? Então a gente vai ter a nossa cidade muito linda, eu acho que é um avanço, mais de 90% da nossa cidade asfaltada, qualidade de vida para os moradores, tudo de bom, né? Quem que não gostaria disso? Mas também me junto a fala do vereador Douglas, tivemos uma importante reunião na segunda-feira, onde foi apresentado esse projeto. Votei a favor e reforço que sou a favor desse projeto, sim, que eu acho que é muito importante, mas gostaria que a administração olhasse com uns olhos diferentes para a população do interior do nosso município. Eu acho que tem sido feito serviço, sim, as estradas estão melhorando, mas gostaria de fazer uma indagação aqui, se a gente investisse 4 milhões aos pequenos produtores do nosso interior, qual a evolução que a gente teria para as nossas famílias, né? Então, reforçando aqui o meu voto de aprovação do asfalto, mas solicitando que a gente possa, solicitando a administração que a gente possa também olhar os produtores com outros olhos, os pequenos agricultores do nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Convido a todos para a próxima sessão no dia 1º/9. Nada mais. Dou por encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.